Oi pessoal, uma boa noite para vocês, aqui é o professor Lucas. A gente vai ver um conteúdo hoje aqui referente à quinta aula de Manufatura Mecânica e Usinagem, aqui no dia 25 de março, tá bom pessoal? Primeiro eu gostaria de só deixar meus votos aqui, que todo mundo esteja bem, cumprindo aí as determinações de saúde conforme possível, né? Eu sei que as atividades de trabalho de algum não permitem o confinamento, e para a gente que está em confinamento aí, a gente está tentando se virar da melhor forma possível, tá bom? Eu queria agradecer também a participação de vocês na aula da semana passada, que eu deixei aí um exercício para ser feito. Naquela aula, como já era combinado, que a gente teria um trabalho para enviar para mim, então eu não alterei, até mesmo para não mudar nenhuma programação de vocês, e recebi os trabalhos aqui, já os separei e ainda não os corrigi, tá bom? Eu recebi mensagem de um aluno, se eu não me engano, perguntando se poderia ter uma prorrogação do prazo. Aí lembrem-se lá que sobre essas atividades parciais, né, isso não altera muito a mecânica do que a gente já tinha combinado. Então, para quem eventualmente perdeu o prazo ou não pôde fazer, não fez o trabalho que eu tinha passado na semana passada, mesmo que eu nem coloquei ele para a hora da aula, né? Seja que eu deixei ele até sábado lá. Mas quem tiver perdido, lembre-se que eu falei que para alguma atividade perdida de sala, a pessoa vai fazer a reposição da atividade comigo no dia da prova, tá? Então isso não muda não. Se você perdeu a atividade, já saiba que lá no dia da prova você vai ter um trabalhinho para fazer reposição, e se for bem no trabalho, recupera os pontos aí da atividade, tá bom? Outra coisa acerca daquela atividade, e que eu gostaria até de agradecer a proatividade, foi dos alunos que me contataram aí, que estavam com dúvidas. Eu acredito que, na verdade, fizeram isso em nome de outros colegas, então bacana também. Que eu estou me recordando aqui foram o Iago e o Pedro. Eu lembro de ter enviado aí um áudio para ele. Eu acredito que o áudio tenha se espalhado entre vocês. Peço perdão porque não foi o melhor momento, que dia lá tinha sido um dia bastante cansativo, mas eu tentei deixar o caminho das pedras lá dos exercícios, tá? Como vocês viram, aqueles exercícios lá eram exercícios da avaliação da unidade 1, que estava no AVA, tá? Então, qual foi a minha provocação naquele momento? Qual foi a minha intenção de passar aquilo para vocês? Porque, para não correr o risco de a gente fazer aqueles exercícios lá no AVA só para ter os pontos e tal, fazer de qualquer forma, ou obtendo a resposta ali para um meio que não é bacana. Então, por isso, pedi lá para deixar justificativa e tal, que aí, pelo menos, foi a minha forma de forçá-los a se deparar ali um pouquinho com o exercício. A gente vê que os conteúdos, se você for pensar em matéria ou em cálculo, são as coisas que a gente tinha visto, mas talvez num contexto que fazia você analisar determinadas situações. Então, são exercícios com análise de gráfico. Tinha um lá que tinha fórmula de força de corte ou potência de corte, não me lembro, que é uma fórmula que a gente ainda não viu, mas o conteúdo, né, aliás, o que a questão pedia era realmente só uma análise que não dependia de você dominar esse conteúdo como um todo, mas sim de só verificar os valores que estavam lá. Então essa é a minha provocação, eu queria trazer isso pra gente durante o bimestre, tá? Para não chegar no dia da prova, ter questões que nos forcem a pensar um pouquinho mais e a gente nunca tem se deparado com elas. Então a gente tem que ir se acostumando com essas questões ao longo dos estudos. Lembrando também que essas questões que trazem análise de gráfico, análise de dados, análise de fórmulas, elas vão ser muito presentes para vocês, para quem for prestar um concurso, for prestar um processo seletivo. Então a minha forma aí, não sei se foi tão feliz assim, mas é a minha forma de tentar contribuir para a formação de vocês, não só na questão do meu conteúdo, mas de forma geral, tá bom? É só uma consideração que eu queria deixar a respeito da aula passada. Essa aula de hoje a gente já tinha programado, e se a gente tivesse ainda a presencialidade, nós estaríamos hoje com metade da sala em laboratório, né? Então, o que eu preparei para aqui agora? Eu vou mostrar para vocês algumas informações a respeito de fresadora e torno convencional, que seriam as primeiras máquinas que a gente conheceria lá na prática no laboratório. Aí deixa eu só consertar minha fala, que seria, não, serão, porque essas aulas práticas elas vão acontecer assim que a gente puder retornar presencialmente à faculdade, tá bom? Elas não vão deixar de acontecer não. Mas nós precisamos já conhecer um pouquinho mais dos equipamentos. Então, a minha proposta na aula de hoje, ela vai ser dada em duas partes.
Primeiro, o acompanhamento que eu vou fazer aqui com vocês, eu nem peguei no slide não, que nas aulas anteriores eu já tinha passado o slide com vocês, tinha feito algumas coisas no quadro e tal. Então a aula hoje eu vou fazer ela em cima do livro de estudos de vocês no AVA, tá? E vai ser uma forma que eu encontrei aqui de convidá-los a fazer a leitura da unidade 2 aqui, ela traz aí informações bacanas sobre os processos convencionais de usinagem. Então, a forma como eu vi de convidá-los a essa leitura vou dar uma passada aqui por essa unidade 2 e depois vou deixar umas missões aí com vocês, que é a minha segunda parte. Para ainda hoje, eu vou deixar uns desafios aqui, que eu espero que seja diferente, para a gente não ter que, mais uma vez, ir para fazer trabalho escrito, exercício. Então, hoje a gente vai fazer um negócio um pouquinho diferente, em forma de game aqui. Eu fico na expectativa de que seja interessante para vocês, essa é uma forma como eu vi de fixar o aprendizado, mas eu também vou precisar de um feedback, porque se não tiver ficado legal também, na próxima a gente vai partir para outra abordagem aí, tá certo? Então, o conteúdo que eu disse que eu ia comentar com vocês, ele vai estar dentro da unidade 2. Hoje eu vou falar aqui um pouquinho, tá? Mais uma vez, estou convidando a leitura, eu vou falar um pouquinho dos processos de torneamento e processo de fresagem. Lembrando que, naturalmente, à medida que nós tivemos lá aqueles momentos em sala, a gente já foi falando sobre esses processos, porque para dar os exemplos dos fundamentos de usinagem que a gente conheceu, não tinha como fazer isso sem a gente usar muitas vezes exemplos de torneamento, de fresamento, que são talvez os processos principais aí. Então, como a gente ia ter lá esse momento de prática, escolhi falar sobre esses dois. Outra coisa também que eu queria deixar com vocês é o seguinte, quando a gente falou aí dentro dos assuntos que a gente já abordou, dos fundamentos de usinagem, eu mesmo comentei com vocês que ainda tinha mais dois valores importantes, dois fundamentos que nós precisaríamos passar por eles. Eles são os seguintes, força de corte e potência de corte. Lembra que eu até falei que um deles estava presente lá nos exercícios que passei? Mas eu só comentei com eles o que eles são lá em sala, mas a gente não sentou em cima deles para calcular e tudo mais. Então, o que nós vamos fazer? Primeiro, eu optei por passar aqui os processos, a gente entender como que é a estrutura dessas máquinas, pelo menos as principais aqui, torno e fresa. Aí depois, antes a gente fechar aqui essa parte do primeiro bimestre, a gente vai voltar nesses dois fundamentos aí, vamos fazer algumas continhas aqui para a gente afixá-los melhor. Tá bom? Então, dá um pausa lá na unidade 1, vai ficar só esses dois conceitos para a gente aprender e nós vamos aqui na unidade 2. Hoje, nós vamos falar aqui sobre torneamento e sobre fresamento. Na semana que vem, nós vamos ter um conteúdo sobre os demais processos convencionais, que são aí furação, mandrilhamento, abertura de roscas, serramento e tantos outros. Tá bom? Vou começar aqui sobre o torneamento. E aí, como a gente já falou muito sobre o torneamento, a gente usava exemplo, toda hora eu ficava desenhando isso aqui lá no quadro, lá na sala de aula. Vamos pegar aqui e fazer uma coisa que a gente ainda não fez. Não sei se está tão visível aí para todos. Que é falar aqui sobre as partes, componentes de um torno convencional, que talvez seja a principal máquina quando alguém fala a palavra usinagem, já vem à cabeça aqui o torneamento. Tá bom? Por que ela é a máquina principal? Porque o princípio de funcionamento dela ele é comum aqui para outras máquinas, ele dá origem a processos que são feitos em outras máquinas e boa parte dos componentes, tanto componentes industriais quanto peças automotivas e outras que são do nosso dia a dia mesmo, vieram de uma máquina como essa aqui, tá? Se não de uma sim, convencional, mas talvez da evolução dela, que é um torno CNC, que vai ser assunto lá do segundo bimestre, tá? Então, via de regra, quando a gente vê um torno, né, aqui está o exemplo básico de um torno universal, esse aqui é um torno horizontal, e esse nome dado torno horizontal é por causa da posição do barramento dele, a gente vai entender o que é esse barramento aqui na sequência, tá? E a estrutura básica dele vai comportar aqui esse barramento, tá? Toda essa carcaça aqui, essa carcaça geralmente é de uma estrutura metálica pesada, fundida, para que diminua ao máximo a vibração nessa máquina quando ela estiver trabalhando. Aqui embaixo, aqui, nos calços ou os pés dela, ela é feita para geralmente ser chumbada no chão. Então, quando ela vai ser instalada na fábrica, é muito comum que sejam assentados os chumbadores, concretado mesmo, deixa só a ponta aqui, e aí a máquina é fixada a esses chumbadores.
Existem casos que isso não é feito, tá? Mas o ideal, principalmente quando a máquina for de porte maior, é que ela seja chumbada no chão. Até mesmo porque se ela, na operação tiver um solavanco, alguma coisa, ela não vai sair do lugar e não vai causar um acidente. Tá? Então fica essa estrutura e o barramento aqui ele vai ligar a região onde que está o cabeçote fixo, ele toda essa região grande aqui, e ela vai ser dividida em mais partes. E aqui na outra extremidade a gente vai ter o cabeçote móvel que fica circulando aqui sobre os barramentos, tá bom? No cabeçote fixo, vocês estão vendo aqui, ó, deixa eu ver se aproximando aqui melhor um pouco, melhorou nem tanto, né? O reforço que a gente depois vai ter um momento lá no laboratório para mostrar isso aqui um pouquinho melhor. Mas no cabeçote fixo, o que fica por dentro dele? Fica a parte de acionamento aqui, que vai transformar o movimento giratório que vem do motor elétrico dessa máquina, tá? Que fica geralmente aqui embaixo, aqui atrás do cabeçote fixo, e vai vir aqui para uma caixa para alguns jogos de engrenagens. Uma parte deles que está aqui em cima vai transformar esse movimento aqui diretamente na rotação do eixo árvore. Então o eixo árvore, esse conceito, ele vale aqui para o torno, vale para a fresadora e vale também para vários equipamentos mecânicos que não são máquinas de usinagem. O eixo árvore é o eixo de onde é tirado o movimento aqui para virar trabalho. Tá? Então o eixo que está ligado aqui na placa do torno, que é essa parte aqui, ó, tá? Onde que vão ser presas as peças, do eixo árvore ele tem aqui, vem do motor lá através da transmissão por correia, tem as polias aqui que ligam as engrenagens que estão aqui dentro e vão fazer a transmissão do movimento lá do motor aqui para a árvore. Por que tem esse jogo de engrenagens? Porque aqui, ó, nessas alavancas que estão aqui em cima, a gente tem basicamente uma caixa de marcha, tá? Em que a gente vai poder comutar a posição das engrenagens e mudar a velocidade de rotação da árvore aqui, consequentemente da placa. Essa velocidade de rotação, ela é consequência daquele cálculo que a gente aprendeu lá, em que usando a velocidade de corte e o diâmetro da peça que vai ser usinada, a gente obtém a rotação ideal aqui para que não force demais a ferramenta, que vai ficar presa aqui no porta-ferramentas, tá bom? A gente tem outras alavancas aqui para mudança de sentido e outros. E aqui na parte de baixo, a gente vai ter internamente existe uma ligação das engrenagens aqui em cima com as de baixo, que vão trazer as velocidades de avanço. O que são as velocidades de avanço? A gente também viu o conceito de avanço em sala de aula, né? E o avanço ele está relacionado ao movimento da ferramenta aqui no sentido longitudinal, ao longo da peça. Em alguns casos também no transversal. Então, na hora que a gente comuta as alavancas aqui da parte de baixo, a gente vai poder definir se esse carro aqui, por exemplo, se ele vai andar mais rápido ou mais lento, de acordo com a rotação que está aqui na máquina, tá? Então, aqui a gente define, aqui na parte de cima, a gente vai definir a rotação da placa em RPM, né? Se ela vai girar 100, 200, 300, 400, 1000, 5000 RPM, depende das possibilidades que cada fabricante traz aqui na máquina. E aqui a gente vai conseguir falar quantos milímetros por rotação esse carro vai avançar à medida que isso aqui está ligado. Tá bom? Então aqui a gente define as velocidades, tá bom? Define velocidades aqui, define velocidades aqui. Aqui a gente não aciona, a gente não manda isso aqui ligar ou isso aqui andar para frente e para trás, tá? Outras alavancas que a gente vai ter aqui são de inversão de sentido, porque esse avanço pode ser tanto para um lado quanto para o outro aqui, tá? Então isso aqui é o que a gente vai ter no cabeçote fixo. Tem algumas tabelas aqui, essas tabelas vão servir para consultar aqui de acordo com o jogo que faz das alavancas, quais são as velocidades ou de rotação ou de avanço que a gente vai ter. Então isso aqui eu vou convidar vocês, quando a gente for lá no laboratório, na prática, eu vou mostrar aqui a gente comutando, coloca as velocidades e a gente vai ver que esse avanço aqui ele é um negócio muito visível, porque na hora que a gente coloca um avanço maior, vamos dizer assim, aqui na máquina, essa ferramenta vai andar mais rápido e vai ficar um acabamento mais grosseiro na peça. Quando a gente colocar avanços menores, aí naturalmente o acabamento também vai ficar melhor. Tá? Então a gente vai ter que ter várias considerações, depende da ferramenta. Lembra que lá em sala de aula a gente viu sobre as ferramentas de metal duro, as ferramentas de aço rápido. Então cada uma vai ter seus limites e os acabamentos que elas trazem. Tá bom? Então, se a gente for caminhar um pouquinho mais aqui pelo torno, a gente vai seguindo aqui pelos barramentos. Esses barramentos qual que é a finalidade deles? Basicamente, em cima deles é que vai rodar aqui o cabeçote móvel, tá? Que só costuma chamar
popularmente de mangote, o nome aí na literatura que o pessoal te move. E aqui os carros aqui, tá? Por que a gente fala os carros? Porque aqui na verdade a gente tem um conjunto de componentes. A gente tem o carro principal, que é toda a região de baixo aqui. Esse carro principal, ele está diretamente em cima do barramento e ele é que vai guiar todo esse conjunto aqui no sentido longitudinal, tá? No sentido transversal, logo acima dele, a gente vai ter uma outra estrutura que faz esse movimento aqui, ó. Faz o movimento. Esse aqui em torno, a gente diz que esse aqui é um movimento no eixo Z. E aqui, pela aprofundar ou afastar da peça, ele é um movimento no eixo X. Então, acima do carro principal aqui, a gente tem o que a gente chama de carro transversal, tá bom? E acima dele ainda, a gente tem o chamado carro superior, em que ainda existe um outro ajuste fino, tem uma outra manopulazinha aqui que ela é só manual, tá bom? E o torneiro pode fazer ajustes finos na peça. Então tá aqui carro principal, carro transversal e carro superior. E em cima do carro superior ainda, a gente vai ter o porta-ferramentas ou castelo, que é efetivamente onde o torneiro prende aquela ferramenta de corte que a gente viu aí em sala de aula, né? Foi justamente o nosso último assunto de sala, falar sobre ferramentas. Ele vai ter que tomar alguns cuidados, como a altura da ferramenta, sempre que tem em relação ao centro aqui. E aí isso talvez sejam demonstrações que na prática a gente vai ver melhor. Repara que aqui no carro aqui a gente tem uma série de manivelas e alavancas também. Essas manivelas, como esse volantezinho que vocês estão vendo, ele é o que está mais visível aqui na imagem, ele vai servir, por exemplo, para mover manualmente esse carro principal aqui no sentido do eixo Z. Tá? Tem aqui uma manivela para movê-lo manualmente no sentido do eixo X e tem aqui outra manivelinha lá no carro superior que também permite a movimentação dele. Só que essas alavancas aqui, ó, do carro principal e do carro transversal, elas podem ser, vamos dizer assim, ter o seu funcionamento pausado, não sei se é a melhor palavra que eu usei, porque elas funcionam manualmente, mas esse movimento do carro aqui também funciona em modo automático, que é justamente a partir do momento que é definida uma velocidade aqui, aí tem as alavancas de acionamento do automático. Aí esse carro aqui, tanto o carro principal quanto o carro transversal, eles são capazes de se movimentar sozinhos. Lembrando que aqui, quando a gente fala de automático, o torneiro ele aciona o movimento, e na hora que está chegando ao final do passe que vai fazer na peça, ele já para esse movimento e retorna o carro manualmente. Então isso é diferente, por exemplo, de máquina CNC, que a gente viu uns vídeos em sala e comentamos, que ela faz todo o movimento sozinha, ela vai, volta, aprofunda novamente tudo sozinho, que depende de um programa. Aqui não, aqui ele aciona uma alavanca no automático, como se ele apertasse um botão de liga, né? E o carro vai para frente. Quando está quase chegando no final, para não chocar aqui com as partes da máquina, ele para esse movimento e retorna manualmente o carro. Tá bom? Aqui embaixo tá talvez o principal componente aqui. Essa alavanca que está aqui, essa alavanca de acionamento da rotação. Então aqui o torneiro, depois de configurada a velocidade lá no cabeçote fixo, ele vai pegar essa alavanca e acionar. Via de regra, quando ele aciona para baixo, ele vai ter a rotação no sentido aqui, seria o sentido anti-horário, que é o sentido que vai vir de encontro à ferramenta. Quando ele ligar para cima, ele vai ter a rotação no sentido horário, que a gente costuma chamar de reversão. Tá? Aqui, né, justamente onde ocorre essa rotação, deixa eu só voltar aqui, está a chamada placa do torno. A placa é onde são presas as peças que vão ser confeccionadas. Acho que tem uma outra figura aqui, ó. Isso. Tem uma figura aqui que mostra melhor o que é a placa do torno, tá? E essa aqui é uma chamada placa universal, uma placa universal de 3 castanhas, né? Como talvez já deve ter dado para perceber, as castanhas são essas pecinhas aqui, que são o que efetivamente prendem a peça, tá? A forma de se abrir e fechar essa placa aqui com as castanhas é semelhante a um mandril de furadeira. Aqui na imagenzinha que está do lado dá para ver. Então aqui, ó, tem 3 orifícios como esse que a gente coloca a chave. Na medida que vai girando aqui, não sei se dá para entender o desenho aqui, a gente move uma cremalheirazinha aqui e ela gira uma espiral que vai fazer essas 3 castanhas fecharem ou abrirem. Tá? É a mesma coisa que funciona um mandril de furadeira manual que a gente tem na casa da gente. Essas castanhas que estão aqui, e essa placa como um todo, né, chamada de placa universal, as castanhas aqui universais, elas têm algumas jogadas aqui que dá para fazer que são muito úteis.
Não sei se vocês conseguem ver aqui, elas estão parafusadas, as castanhas, então dá para desparafusar, tá? Ou então, dependendo do modelo, dá para ir abrindo vai girando a chave aqui e vai abrindo a placa até essas castanhas saírem, e depois é possível montá-las do lado inverso aqui, não sei se vocês vão conseguir entender. Veja que ela está num sentido, então dá para tipo virá-la e colocá-las para o outro lado. Aí, dessa forma, essas garrinhas que vocês estão vendo aqui na imagem, tá? Elas ficariam para dentro e dá para prender peças de diâmetro maior. Então, uma forma diferente de prender aí as peças. Ficaria parecido com o que está aqui, ó. Não sei se está tão visível para vocês verem. As castanhas aqui estão viradas. Também não sei se vocês conseguiram já reparar de cara, mas essa castanha que está aqui, ela tem, desculpa, essa placa que está aqui, ela tem 4 castanhas. Aí essa placa aqui já serve para alguns ajustes específicos e também para peças que não são cilíndricas, né? Peça quadrada, peça de outros formatos específicos, dá para a gente usinar com a placa de 4 castanhas. Uma das diferenças da placa de 4 castanhas, além do, evidentemente, do número de castanhas, é que o fechamento de cada castanha aqui é individual. Então o cara pega e coloca a chave aqui, né, a chave de placa, fecha uma por uma. Nisso dá para ele ajustar o aperto de cada uma, dá para colocar a peça fora do centro, né? Com essa daqui, ela fecha todas juntas, a peça sempre vai ser encaminhada ao centro aqui de rotação. Outras informações aqui também sobre a placa do torno, vocês estão vendo aqui o meio dela aqui, o centro dela é furado, né, oco. Por quê? Porque o eixo árvore do torno, né, de qualquer torno, na verdade, seja CNC, seja torno convencional, ele é feito para ser oco. O eixo árvore ele é oco aqui, ó, né? Evidentemente aqui a gente não consegue ver, também é uma das coisas que eu quero mostrar para vocês na prática. E qual que é a finalidade disso aqui ser oco? É porque quando tem peça muito comprida, principalmente peça de produção em série, né, material muito grande, dá para passar o material aqui por dentro e prende só a ponta dele aqui na placa, nas castanhas. Então, às vezes, ele até passa para trás lá do torno. Tá? É até interessante isso que a gente falou aqui, porque esse diâmetro, então, que é gerado aqui, ó, vamos voltar, o diâmetro interno aqui, e a gente chama de diâmetro do eixo árvore, ele é uma das informações que geralmente uma pessoa, quando vai comprar um torno do fabricante, olha. Porque isso aqui, necessariamente, limita o tamanho das peças, né, de algumas das peças que poderão ser fabricadas. Então, quando precisar jogar uma peça para dentro aqui, se ela for maior do que o eixo árvore, em alguns casos vai ser impossível do profissional pegar o serviço para fazer, né? Tem vezes que dá para deixar para fora e tem vezes que não dá, não. Então, tá aí a explicação sobre a placa do torno. Eu falei aqui dessa parte do cabeçote fixo, da placa, falei dos carros, falei do barramento, porém não falei desses eixos que vocês estão vendo aqui. A gente chama eles aqui de vara e fuso, que são os eixos que vão guiar o movimento automático do carro aqui, quando a gente determinar um certo avanço e acionar esse automático pela alavanca aqui. Então, é aqui justamente por uma barra roscada que vai ter aqui, que vai puxar esse carro para trás ou para frente, tá bom? E a gente fala que vara e fuso, porque um deles é para o movimento automático para desbaste mesmo, usinagem, e o outro para quando a gente vai fabricar, vai executar rosca. Porque o que acontece? Qual que é a diferença de rosca para qualquer outra usinagem? É que o avanço, tá? Esse mesmo avanço que a gente já falou em sala, eles são avanços maiores, para que depois que a ferramenta passe pela peça, fique aquele perfil roscado, igual que a gente vê num parafuso, por exemplo, tá bom? Falar aqui um pouquinho sobre o cabeçote móvel, também que está falando aqui é o chamado contraponto, tá? Esse contraponto pode ser um contraponto fixo ou o que é mais comum nas oficinas, que é a chamada ponta rotativa. Essa ponta aqui, ela vai ser útil para quê? Porque quando a gente tiver peças muito grandes, tá? Aí, ao invés dela ficar apoiada só aqui na placa, e se ela ficasse apoiada só por aqui, quando ela começasse a girar aqui, a tendência é que ela soltasse, ou num caso menos extremo, que ela começasse a vibrar, alguma coisa assim. Então, eixos, tá? Algumas peças que têm comprimento muito grande, elas são presas aqui na placa, e aqui na extremidade delas são apoiadas no contraponto aqui. Tá? O que a gente chama de ponto fixo e ponto rotativo, que o ponto fixo ele é uma peça única, e a peça que vai ficar apoiada nele desliza em cima dele, né? De certa forma vai forçando essa ponta. Quando é uma ponta rotativa, é porque ela é rolamentada e ela gira junto com a peça. E existem outros recursos aqui para apoio de peças muito compridas, principalmente quando a gente precisa trabalhar na face delas.
Uma delas é a luneta, que é um aparelho que a gente coloca aqui assim. Lá no laboratório a gente tem uma luneta, quando a gente for lá eu vou mostrar para vocês no torno. Quando isso vai acontecer, quando a gente coloca uma peça aqui muito comprida e apoia ela no carro, no cabeçote móvel, a gente trava o posicionamento dele, que tem uma alavanquinha aqui. Quando a gente puxa essa alavanca, o cabeçote móvel ele fica parado no lugar. Aqui nessa manivela, o torneiro ele abre ou volta aqui a ponta rotativa. Na hora que chegou na medida, ele trava aqui nessa alavanca, que está aqui que eu estou mostrando. Isso aí para quando vai ser utilizado como apoio. Só que esse cabeçote móvel ele também pode ser utilizado para outras funções. A principal delas é fazer furação. Então o torno ele tem, obviamente, levando em conta suas limitações, ele tem a possibilidade de funcionar igual uma furadeira também. Só que aí, nesse caso, a peça que vai estar girando aqui e esse cabeçote móvel, que pode ser movimentado até lá perto da placa, pode ser colocado uma broca aqui, um mandril com a broca ou então a broca direto, quando é broca de tamanho maior. É montada aqui e aí a peça é colocada para girar, o torneiro trava o movimento aqui e vai manualmente girando essa alavanca que vai fazer com que a broca vá para frente. Tá? Então é um dos processos aí que também pode ser feito no torno. Então o torno como um todo, ele é uma máquina muito versátil. Tem os processos de furação que pode ser feito, processo de usinagem externa, interna. Tá? Em sala de aula a gente viu essas figurinhas aqui, ó. Só para vocês. A gente chegou a ver isso quando a gente estava falando sobre ferramentas de corte. E aqui menciona alguns dos processos que podem ser feitos no torneamento. Tá? Não preciso passar novamente, senão vai ficar chato aqui, porque a gente já comentou. Tá? Então processos como o sangramento, até o rosqueamento, são processos bem específicos do torno, tá? E que outras máquinas, dependendo da especificidade, ou então quando é máquina CNC, conseguem reproduzir alguns deles, mas o torno ainda é uma ferramenta muito eficiente para isso. Tá? Em sala de aula, eu fazia sempre um desenho para explicar os fundamentos da usinagem, que era basicamente esse. Só que a gente fazia ele vendo de cima. Então, no torno, o que vai acontecer se a gente pensar no princípio de funcionamento? Tá? A gente tem lá o acionamento do motor elétrico. Esse motor elétrico leva o movimento de rotação para as engrenagens que giram a árvore. A árvore é conectada a uma placa que prende essa peça aqui. Então, a peça é posta para girar, né? Dependendo da rotação que o profissional calculou. E uma ferramenta de corte vai passar sobre essa peça aqui, fazendo o corte. Né? Lembrando que a usinagem ela é um método de fabricação que ela não vai trabalhar, derreter o material para depois ter a forma final. Ela vai realmente cortá-lo aqui. E nesse corte vão saindo as lascas que a gente aprendeu a chamar de cavacos lá na sala de aula. Só voltar aqui. Tá? A gente já tinha visto em sala, mas aqui a gente tem uns exemplos de ferramentas de corte. Lembra lá que a gente tinha falado sobre as pastilhas T, triangulares, pastilha W, pastilha D. Elas estão representadas aqui. Essas aqui são ferramentas de carboneto de tungstênio, ou seja, de metal duro. Tá? E a gente conheceu em sala de aula tanto de metal duro quanto as ferramentas de aço rápido. Outra curiosidade é que nos tornos a gente pode ter isso aqui também. O porta-ferramentas único, que é o mais comum, principalmente quando a gente fala de torno convencional, mas em torno CNC também tem boa parte dos tornos, na verdade, utilizam esse tipo de porta-ferramenta. Que ele tem, esse que está na imagem, que ele tem um encaixe aqui, seria tipo um engate rápido, ele é engatado na máquina, travado, e aí pode ser utilizada a ferramenta aqui para cortar. As máquinas mais modernas trabalham com esse tipo de porta-ferramenta aqui. Quando a gente fala de torno, a gente diz que é um porta-ferramenta tipo revólver, tá? Justamente por elas estarem dispostas em círculo aqui. A vantagem de um porta-ferramenta como esse aqui é que não... Cada vez que eu preciso de uma ferramenta nova, vai fazer vários processos na peça. Vai usinar por fora, vai furar, vai usinar por dentro, vai fazer rosca. Quando é um torno que tem porta-ferramenta desse aqui, a cada operação, o torneiro necessariamente, mesmo se for CNC, ele precisa parar o processo, fazer a troca de ferramenta e iniciar o processo de novo. Isso daqui traz agilidade no momento em que o torneiro só vai iniciar o primeiro processo, né? E aí, à medida que a máquina termina um processo, ela mesma gira o porta-ferramentas aqui e parte para o processo seguinte. Então, aqui é realmente um ganho de produtividade imenso.
Para algumas máquinas CNC, como centro de usinagem, fresadora, a gente vai dar um nome diferente para isso aqui, também vai ter formas peculiares, a gente vai chamar isso aqui de magazine, tá? Mas em torno a gente costuma chamar de porta-ferramenta tipo revólver. Vamos lá, deixa eu ver sobre torno eu queria falar um pouquinho com vocês sobre o que, ó. Tem alguns exercícios que estão no AVA, né? Uma das coisas que eu vou comentar no final aqui é um convite para a gente realizar esses exercícios, que eles trazem tabelas como essas, tá? As tabelas aqui são bacanas a gente olhar e a gente não tem que decorar nada disso. Lembre-se que eu falei que valores de velocidade de corte a gente sempre vai obter do fabricante ou de algum manual que a gente tenha de máquina. O fabricante que eu falo é fabricante de ferramentas de corte, tá bom? Mas aqui a gente tem uns exemplos interessantes relacionando materiais diferentes, tá? Então a gente vai desde materiais mais duros até materiais mais macios. Processos diferentes são que a gente tem desbaste, acabamento, rosqueamento e recartilho. E a gente tem também ferramentas de materiais diferentes. Então lembra das ferramentas de aço rápido, como o bits e o bedano, que a gente falou em sala, e as ferramentas de metal duro, ou carboneto de tungstênio, carboneto metálico. Repare aqui que as velocidades de corte das ferramentas de metal duro, elas são todas maiores, sempre elas conseguem trabalhar em velocidades maiores do que as velocidades impressas aqui, ou imprimidas, na verdade, por ferramentas de aço rápido, tá bom? Por que essa aqui suporta uma velocidade de corte maior do que essa? Lembra que a gente viu o gráfico que está na unidade 1, que relaciona a dureza e tenacidade das ferramentas de corte. Então, as ferramentas de metal duro, elas têm um elevado valor de dureza aí, tá? Em relação a essas aqui que são mais tenazes. A ferramenta mais tenaz não quer dizer que isso não tem utilidade. A ferramenta mais tenaz, ela pode aguentar mais impactos. Então, quando vai fazer corte de uma peça que é irregular, ou então você vai usinar uma peça que tem um rasgo de chaveto, uma estria, que o próprio corpo da peça bate muito na ferramenta, essas aqui tendem a suportar um pouco mais, né, antes de se romper, do que essas aqui, que justamente por serem mais duras, em algumas situações elas vão ser mais quebradiças do que as de aço rápido. Tá bom, senhores? Aqui na frente vai ter mais uma tabela, que vai trazer velocidade de corte aqui, também de acordo com o tipo de ferramenta e o tipo de material, tá certo? E dentro desses dados aqui, eu queria fechar com vocês sobre torneamento, tá? Tem exemplos que estão aqui no livro de vocês, esses exemplos são muito parecidos com o que a gente fez em sala e vai trazer, às vezes, alguma situação, um problema diferente para, lembrando aquele negócio da análise, não só aprender a fazer a continha e jogar o valor na forma, para a gente ser desafiado aí a fazer algumas análises também, tá bom? Então, sobre o torneamento, como a gente está conversando aí remotamente, o que eu queria mostrar nesse primeiro momento seria essas partes da máquina e entender qual que é a função de cada uma delas. Eu vou seguir aqui para a fresadora, mas deixo aí mais uma vez que a gente tem um canal de comunicação através das mensagens do AVA e do e-mail, então por favor não deixe de me contatar caso tenha alguma curiosidade, caso tenha alguma dúvida, ou até mesmo se quiser acrescentar algo aqui, que aí eu faço questão de compartilhar com os colegas. Tá bom? Vamos só seguir aqui, queria mostrar para vocês um pouquinho da fresadora. Tá? Fresadora, a gente tem uma fresadora parecida com essa lá na oficininha nossa, lá embaixo, e aí daqui a uns dias a gente pega e vai lá também para fazer uns testes nela, ver como que é o seu funcionamento na prática. Aí a fresadora, ela, em relação ao torno, o que ela traz que ela traz além do torno é a possibilidade de alguns perfis que o torno não é capaz de fazer. Como o torno, a gente coloca uma peça para girar e vai passando uma ferramenta sobre ele, basicamente o que a gente vai ter de resultado são peças cilíndricas, peças redondas. Obviamente é possível fazer alguns detalhes diferentes, mas o torneiro tem que criar uma ferramenta específica e tudo mais. E na verdade acaba sendo uma habilidade até muito elogiável aí do torneiro, dá para fazer sim. Só que perfis como peças prismáticas, né, ou seja, peça retangular, peça quadrada e outras formas assim, a gente vai obter melhor aqui na fresadora. Vários dos componentes que são componentes de máquina, componentes automotivos e também coisas que estão no nosso dia passaram por máquinas assim.
essas duas aí são as principais máquinas de usinagem que a gente vai mencionar, tá? Quando a gente fala que a gente está entendendo aqui sobre avanço, sobre velocidade de corte, então elas servem para a gente demonstrar praticamente todos esses processos aí. Eu não sei se vocês recordam, mas agora um pouquinho na hora que a gente estava falando do torno, eu falei que a ferramenta lá vai se movimentar no eixo Z, que é, no caso do torno é do comprimento, e no eixo X, que é o que interfere no diâmetro da peça. Aí a primeira diferença grande que a gente pode mencionar aqui sobre a fresadora é que ela vai ter movimentações em 3 eixos, realmente, é uma máquina tridimensional. Então aqui, ó, só usando as próprias indicações que já estão na figura, essa mesa aqui da máquina, ela vai se movimentar aqui nesse sentido, seria o longitudinal, e aqui ela está sendo chamada de eixo X. Pode ser que algum fabricante dê nomes diferentes, mas esses são os nomes mais comuns. Quando essa mesa se movimentar aqui no sentido transversal, ou seja, ela se afastar e se aproximar do operador, ela vai estar trabalhando no eixo Y, então a alavanca para ele aqui. E o que a gente chama de eixo Z é o eixo da altura. Aqui nessa imagem, tá? nessa fresadora que nós estamos vendo aqui, o que se movimenta para cima e para baixo é esse conjunto da mesa, ele se movimenta todo aqui. Mas a gente tem fresadoras, inclusive é o caso da nossa fresadora lá no laboratório, que não é essa mesa aqui que se movimenta, e sim o cabeçote aqui, onde está a ferramenta. Tá? Então pode ser que ou esse aqui se movimente, ou esse aqui, não tem problema. O importante é que um vai se movimentar em relação ao outro, e isso vai trazer profundidade, né, maior ou menor para a peça que vai ser usinada. Uma coisa também que, às vezes a pessoa mais leiga, ou então quando a pessoa começa a estudar usinagem, fala que a diferença entre torno e fresa é que no torno, a peça que gira, e aqui na fresadora é a ferramenta que gira. Isso não está errado, né? Mas a gente só não pode resumir a diferença entre duas máquinas tão distintas só isso daí. Mas, de certa forma, realmente isso ajuda a compreender, porque as peças elas serão presas aqui em cima dessa mesa, tá? Na maioria dos casos, obviamente, e as ferramentas estão presas ao eixo árvore. Lembra que lá no torno, que era preso no eixo árvore era a placa e, consequentemente, a peça? Então, aqui o eixo árvore, que a gente fala da fresadora, é o eixo onde a gente conecta as ferramentas. Nessa imagem que nós estamos vendo aqui, o eixo está com saída aqui para horizontal, mas a gente pode fazer uma montagem aqui na fresadora, tem um dispositivo que a gente vai montá-lo aqui, é como se fosse um redutor, para virar essa rotação para baixo aqui. Tem algumas fresadoras, como a nossa mesmo lá na oficina, que aí normalmente ela vai ficar aqui com o eixo para baixo, a ferramenta virada para baixo, e ela tem a possibilidade de gerar todo esse conjunto. Então, o conjunto vira para um lado ou vira para o outro, para a gente extrair a rotação. Tá? O que vai influenciar se eu quero o eixo na horizontal ou o eixo na vertical? É o tipo de ferramenta que eu vou utilizar. Só para ilustrar melhor isso que eu quis dizer, aqui na própria apostila de vocês tem alguns tipos de ferramentas diferentes. Tá? Ferramentas como a fresa de topo aqui, outras ferramentas mais alongadas, ferramentas mais estreitas, como essa daqui que pode ser utilizada para fazer estrias ou engrenagens. Então a gente vai ver possibilidades de corte diferentes. Tá? Eu vou convidar mais uma vez vocês à leitura aqui. A gente vai ver possibilidade de corte diferente justamente com ferramentas diferentes. Lembrando que as ferramentas podem ser, assim como a gente está vendo aqui, ó, de corpo único, tá? Ou podem ser ferramentas de pastilha, igual a gente já viu em alguns vídeos e imagens que eu mostrei na sala de aula. É só voltar aqui lá na fresadora, voltar, beleza. Outra coisa importante é o seguinte, esses movimentos que a gente falou aqui, ó, em X, em Y e em Z, aqui a gente tem as alavancas, né, ou manivelas, volantes, que seja, mas a gente também pode fazê-los de forma automática, assim como era feito lá no torno. Então aqui a gente vai ter algumas alavancas para mudança de velocidade, aí assim como acontecia no torno, essas alavancas elas podem definir a velocidade de rotação, então a velocidade que vai sair aqui da árvore, seja a árvore estando na horizontal ou na vertical, isso não tem problema. Lembrando que essa velocidade de rotação ela sai do cálculo da velocidade de corte. E aqui a gente vai ter velocidade definida como velocidade de avanço. Lembre-se que na sala de aula a gente aprendeu que a velocidade de avanço, que a gente chama, é o avanço multiplicado por esse número de rotações aqui. Então aqui na fresadora geralmente é dado esse valor na velocidade de avanço e não só no avanço puro como lá no torno, tá bom?
Essa definição das velocidades, ela geralmente tem algumas alavancas próximas aqui, em que a gente pode selecionar tanto ligar ou desligar o automático, quanto regular essa velocidade, ok? Eu vou aproveitar para mencionar aqui um negócio que eu não falei lá na parte do torno, mas está presente lá e está presente aqui, que é a refrigeração, tá? Então, depois eu até volto lá na figurinha. Tanto aqui na fresadora, quanto no torno e outros processos de usinagem, a gente vai ter um reservatório aqui embaixo da refrigeração, a gente até chegou a falar isso na última aula, e aí ele é bombeado, esse fluido que está lá, ele é bombeado para ser jogado, aspergido, na verdade, próximo ao local de usinagem. Aqui nessa imagem a gente vê uma mangueirinha vindo aqui, né? Então eu vou ficar aspergindo na ferramenta para controlar a temperatura dela, e esse fluido ele vai se esvair por aqui, ó, vai ser vindo derramando, tanto ele quanto os cavacos gerados. Então esse anteparo que a gente vê aqui embaixo é justamente para diminuir o espalhamento disso pelo chão e pegar o fluido, principalmente, e retornar com ele lá para o reservatório. Deixa eu aproveitar e mostrar isso lá no torno, que é bastante válido também. Tá? Aqui no torno convencional, a gente tem aqui atrás dessa parte branca que vocês estão vendo aqui, tem o que a gente chama de bandeja. Tá? Então tudo que é de resíduo do processo tende a vir para essa bandeja. Essa bandeja tem um ralinho, né, já com uma pequena separação de partículas ali. Aí as partículas maiores vão ficar na bandeja para depois, no momento propício, o operador parar a operação lá e retirar os cavacos e tudo mais e enviar para reciclagem. E o fluido mesmo vai vir aqui para baixo para o reservatório, de onde ele é filtrado e bombeado. Tá? Então aqui assim vai ter uma mangueirinha que vai aspergir ele sobre o processo de corte. Só voltando na fresadora, que tem mais umas coisas para a gente comentar lá que são importantes. E essas coisas são as seguintes: eu queria falar com vocês sobre as formas de fixação das peças aqui na fresadora. Porque nessa imagem, tá, a gente não vê nada. Você está vendo a mesa dela aqui. Essa mesa tem alguns canais, tá, e eu convido vocês, pode pesquisar imagens e tal. Depois, para quando a gente chegar lá na oficina, a gente já está bem craque nisso daí. A gente vai ver, tem uns canais aqui que eles servem para fixar algumas garrinhas que a gente tem. Então a gente tem uns prismas, geralmente toda oficina que a gente vai, o cara tem a fresadora e do ladinho então um jogo que ele compra com os prismas para fixação. Então dá para fixar peças de diversos tamanhos, tá? Tem a que a gente chama de disco divisor, que eu vou explicar daqui a pouco, e talvez o mais simples, o principal dos objetos de fixação aqui, que são as morsas, né? Tem gente que chama de torninho mecânico, mas o nome correto aí seria morsa. Tá? A morsa é afixada na mesa aqui por esses canais, e a morsa, por sua vez, a pessoa pode prender diversas peças dos mais variados tamanhos e formas na morsa aí. Então a mesa aqui passa a ser uma bancada com a peça presa e a ferramenta de corte vai passar por ela, tá bom? Só fechando aqui a parte da fresadora, eu falei desse nome diferente para vocês, não sei se alguns já ouviram falar sobre isso, que é o chamado disco divisor. O disco divisor, ele é um componente que a forma dele, o aspecto dele, parece com uma placa de torno, igual a que vocês viram. Só que ele é baseado num dispositivo que tem um redutor lá dentro, um conjunto de engrenagens, que vai servir para a gente prender peças aqui, na maioria dos casos, justamente para confecção de engrenagens. Então o disco divisor, também vou optar por mostrar mais ele quando a gente estiver junto, na prática. Ele vai ser imagina uma placa de torno, que aí ela é fixada aqui na mesa, a gente prende a peça nessa placa e aí vai passar as ferramentas por ela. Qual que é a possibilidade que ela dá? Ela dá a possibilidade de ser girada. Então às vezes o cara vai fazer a engrenagem, ele usa a ferramenta aqui, corta um dente da engrenagem, para a operação, gira a peça um pouquinho, faz o segundo dente, gira a peça de novo, faz o terceiro, por aí vai. Tá? Eu entendo que essa explicação remota do disco divisor ela é um pouco complexa, então por isso eu vou deixar mais dele para a prática, tá bom? Outras coisas que talvez eu não tenha mencionado, mas acredito que fica subentendido sobre a fresadora, é a questão da estrutura dela aqui, assim como no torno. Ela é feita de uma estrutura sólida, muitas vezes fundida ou forjada, e tende a ser chumbada aqui no chão, tá bom? Para evitar a vibração
e também, se for um lado mais extremo aí, dela tombar, dela cair. Tá? Dentro da fresadora, eu queria também passar com vocês algumas tabelas aqui, só mostrar uma curiosidade. Quando a gente vê a tabela de fresadora para velocidade de corte, aí quais são as velocidades de corte recomendadas para alguns processos, a gente vai ver sempre algumas divisões relacionadas à quantidade da profundidade de corte. Então, como a fresa, né, a ferramenta, ela entra lateralmente nas peças, dependendo se o operador vai usar uma profundidade menor ou maior, aí dependendo ele precisa limitar esses valores de velocidade de corte. Os outros parâmetros são iguais, dependendo do processo que ele está fazendo, de desbaste do acabamento, o acabamento geralmente é uma profundidade menor, e também dos materiais que ele vai utilizar, né, o material que ele vai usinar. Se for um material mais fino, material mais duro ou material mais macio, tá? Então isso que vai fazer diferença. Aqui nessas imagens a gente vê formas diferentes como as ferramentas trabalham a peça no fresamento. Então a gente vai ver que isso depende do formato da ferramenta e esse, por sua vez, depende diretamente da finalidade do processo, ok? Aqui eu só queria chamar a atenção para as situações que a gente tem aqui, o que a gente chama de corte concordante e discordante. Vou convidar vocês que aqui na figura dá para ver bem, mesmo a gente estando remoto. Nesse corte aqui, veja que o sentido de rotação, tá? Esse é o corte concordante. O sentido de rotação, ele vai a favor, vamos dizer assim, do sentido de deslocamento da mesa. Então, enquanto a mesa está andando para o lado, aí a ferramenta também está rodando no mesmo sentido. O que vai acontecer aqui? Essa situação, ela tem a vantagem, vamos dizer assim, de despender menos energia da máquina. Porque aqui no corte discordante a gente vai ver que vai um contra o outro. Nesse caso aqui, o motor da máquina ele é menos exigido. Tá? Então pode ser que isso seja um limitador, que não é tão comum. No corte discordante, que a gente vê a rotação indo contra o movimento da mesa, o que a gente pode apontar como vantagem é que, justamente por estar um contra o outro, a ocorrência de folgas, o que evidentemente nos dois casos não é tão comum, mas a ocorrência de folgas ela é diminuída. Então, força-se um contra o outro, tá? Evidentemente obedecendo os limites da máquina, e aí o acabamento tende a ser melhor em alguns casos, e também a existência de folgas ela é diminuída. Pode ter autores, uns ou outros, que acabam discordando sobre esses pontos, mas em geral, né, o que a gente observa na prática seriam esse tipo de situação. Deixa eu ver se tem algo aqui a mais. É só mostrar aqui para vocês uma outra tabela, que eu queria passar bastante essas tabelas, porque até eu acho que vocês estão vendo isso em outras disciplinas, como elementos de máquinas, essas coisas. A gente, no dia a dia, a gente acaba se baseando muito em tabelas, né? Que essas tabelas já vêm de norma, já vêm de fabricante, e elas auxiliam a gente. Nem tudo a gente tem que calcular lá do zero, né? Porque a gente já tem essas ferramentas à mão, as ferramentas que eu digo, as tabelas. Então, mais uma situação aqui, de acordo com a profundidade, essa aqui está bem próximo dos dados que estavam lá no anterior. Tá? E aí, por que eu estou mostrando isso para vocês? Porque como propostas aqui eu queria deixar duas coisas. A primeira proposta, tá? Aí para um pouquinho aí e anota essas coisas. A primeira proposta é para a aula da semana que vem. Na aula da semana que vem eu vou falar sobre os outros processos de usinagem convencionais, como eu falei, o mandrilhamento, o serramento, tá? Então a gente vai fechar essa parte dos processos convencionais e eu vou trazer uma outra proposta de atividade, né? Então, para vocês não chegarem a acumularem tudo para lá, eu vou pedir para vocês iniciarem aí esses exercícios do AVA da unidade 2. Lembrando que a minha prova é baseada nesse exercício, é bem próxima, e eu vou passar uma atividade na aula que vem, que a gente vai fazer ela durante a aula mesmo, durante o momento de aula, para me enviar até as 22. Tá? Isso semana que vem, cuidado aí para vocês não confundirem, que vai ter todo o conteúdo da unidade 2. Então, se vocês já se adiantarem fazendo aí os exercícios dessas primeiras partes, aí chega na semana que vem vocês já estão bem treinados aí, até com as respostas na ponta da língua. Então, alguma coisa ou outra que eu mudar aí, vai ser só o tempo de vocês adaptarem e fazer para me entregar, lembrando que vai ser no momento da aula mesmo, beleza? Então, essa é a proposta a longo prazo, para semana que vem.
Agora, para hoje, eu vou fazer um negócio diferente. Como a gente já teve um exercício na aula passada e vai ter um exercício na aula que vem, a gente vai fazer um tipo de um jogo aqui. Eu vou até fazer um agradecimento aqui para o Ryan. O Ryan é aluno da turma aí. E no meio da semana ele me mandou uns links aqui para uns aplicativos, que é uma brincadeira aqui, mas tem a ver com o torneamento. E eu vou convidar vocês para instalar esses aplicativos, primeiro para conhecer, e aí utilizá-lo como uma forma de visualizar melhor essas coisas que nós estamos falando. Mas também porque eu vou fazer um desafio aqui agora, que ele vai valer uns pontinhos extras aí. Deixa eu só mostrar para vocês quais são os aplicativos. Deixa eu ver aqui. Tá aqui, ó. Esse primeiro aqui, ele mostra melhor o turno, tá? Então, vou até passar umas imagens aqui que eu separei. Depois vocês voltam aqui, ó, que esse aqui é o nome dele. Eu baixei na Play Store, é gratuito. Eu acredito que tenha ele para iPhone também, tá bom? Então, esse aplicativozinho aqui, ele vai trazer uma situação de turno bem próxima, assim, bem ilustrada. Isso aqui é a tela lá do do aplicativo. Né? Ele vira o celular para horizontal aqui, e aí que ele permite a gente mudar ferramentas, tá bom? A gente pode usar a ferramenta de desbaixo para esquerda, para direita, ferramenta de canal, bem interessante. Aqui é onde a gente aciona a rotação. Aqui, ó, nessas barras aqui, a gente consegue mudar o avanço. Então, na hora que a gente pressionar o direcional aqui, se a gente deixar o avanço mais lento, que seria como se a gente estivesse regulando aqui assim o avanço. A gente colocar o avanço mais lento ou mais rápido, na hora que a gente pressionar o direcional, a gente vai ver o carro aqui se movendo diferente. Ele é bem legal quando a gente aciona ele para as laterais, a gente vê o volante do carro principal rodando, e quando a gente aciona aqui que ele chamou de vertical, mas seria o eixo X, né? Ele aciona aqui o volantezinho do carro transversal. Aí vai aprofundar, dá pra gente fazer um tanto de coisa aqui, dá pra ir sair fazendo canais, usinar, um tanto de coisa. Aqui, né, eu confesso que eu parei nessa tela, tá? Eu fiz umas brincadeirinhas aqui, mas eu parei nessa tela, mas a minha intenção com esse cara aqui é mais de pegar e ilustrar para vocês, para quem tiver curiosidade, instala ali só para vocês verem o torno funcionando mesmo, até o dia da gente poder ir lá na oficina, tá bom? Agora o próximo que eu vou mostrar, aí vai ficar o desafio para hoje. E esse desafio vai ser o seguinte, ele vai valer 100 pontos extras. Eu vou deixar duas coisas para hoje que vão valer 100 pontos cada uma, tá? A primeira é essa aqui que eu vou falar agora. Eu vou pedir para vocês ficarem atentos aí para não perder nenhum ponto. Ó, tá vendo esse outro aplicativo aqui, ó? Chama de Wood Turning, tá? Seria o torneamento de madeira. Ele é bem legal. A diferença dele para o anterior, esse aqui, o Lathe aqui, né? Lathe é torno em inglês. A diferença esse aqui, ele mostra assim mais real mesmo. Só que ele não é tão legal, ele não é tão divertido. Esse cara aqui, ó, tá? Ele vai trazendo um desafiozinho pra gente. Então ele é um joguinho mesmo. Aí quando a gente pega lá na tela dele, né? Então anota aí para vocês poderem baixar. Baixei na Play Store também. Ele vai trazer uma situação assim, ó. Esse print que eu tirei aqui já seria a segunda peça, se eu não me engano, que eu fiz a primeira aqui. Aí vou deixar para vocês fazerem, tá? O nosso desafio vai ser em cima só da primeira pecinha. A primeira peça, eu acho que ela tem formado uma seta, um negócio assim. A gente vem aqui com o formão, tá? A gente pega aqui com a mão aqui, vai com o formão, e a gente tem que fazer ele ficar com o formato mais próximo disso que está projetado aqui, né? Do formatinho que está sugerido. Então vocês vão ver, na hora que vocês for mexendo, a gente consegue aprofundar aí para os lados e tal. E na hora que a gente termina, ele dá a porcentagem de precisão que a gente conseguiu. Na hora que você termina com essa primeira ferramenta, ele vai trazer uma segunda que parece uma lixa, tá? Então você vai conseguir lixar aqui, deixar ele bem próximo aí, e depois ainda deixa pintar ele. Então você pode pegar, usar um sprayzinho e pintar a sua peça. E o que acontece? Lá no final, ele vai colocar quantos por cento você conseguiu de precisão, né? Se você tiver feito perfeitinho aqui, vai dar 100%, menos do que isso, você vai diminuindo essa precisão. Então, anota aí. Agora, o desafio dessa situação vai ser o seguinte: a primeira pecinha, essa que parece uma seta, então convidado, instala aí o aplicativo, e até as 22 horas de hoje, ou seja, a aula nossa está começando agora,
até as 22 horas, vocês pegam e vão... o melhor que vocês conseguirem fazer nessa primeira pecinha aí, você vai printar a tela e me enviar por e-mail. Envia no meu e-mail igual vocês enviaram lá. O que eu vou fazer? Eu vou dar 100 pontos extras para a pessoa que me enviar que tiver a maior porcentagem, tá bom? Aí vocês falam, Lucas, mas aí vai ter pessoas que vão conseguir, vão dizer que empata duas pessoas em 98%. Aí nesse caso eu vou considerar o primeiro que me enviou. Então até como uma regra adicional eu coloco assim, se você mandou a primeira vez, não precisa me mandar, aí você mandou a primeira vez, fez de novo e conseguiu melhorar. Não, eu vou receber só o primeiro e-mail de cada um. Então, se quiser tentar mais uma vez, mas na hora que você mandou para mim o print, é aquele lá que está valendo. Beleza? Não sei se foi tão claro aí. Então, tenta fazer a primeira peça. Vocês vão ver, pode fazer ela ensaiando aí, depois faz valendo mesmo. Aí, vai dar lá a porcentagem de precisão que você conseguiu. Ó, conseguiu e acha que aquele ali é o máximo que você consegue? Printa e manda para mim no e-mail. A pessoa conseguir o melhor desempenho da sala, eu vou dar 100 pontos extras, tá? Isso aí não vai ser ponto corrente, não. Ponto extra na avaliação de sala de aula. Essa é a primeira parte, então, para vocês fazerem. Esses 100 pontos extras vão ser só para uma pessoa, a primeira que mandou e com melhor pontuação. Aí, beleza, passou. Agora, uma outra forma que eu vou distribuir agora 100 pontos da avaliação de sala de aula corrente para todas as pessoas. É o seguinte, até as 22 horas, além desse desafio, vai ficar outro. Me enviar uma tela do desafio nota máxima de vocês com o simulado diagnóstico realizado. Todos os que me enviarem até as 22, tá? Eu vou separar 100 pontos da minha avaliação de sala de aula desse bimestre e vou dar para quem me enviar até as 22 uma tela printada lá com o simulado diagnóstico feito. Lembrando que não adianta printar do outro e mandar, porque eu tenho aqui como verificar todos que fizeram. Então faz lá rapidinho o simulado, faz o melhor que você conseguir, printou, me manda. Isso aí 100 pontos para todos que mandarem. Para o desafio aqui do aplicativo, que vai ficar como a nossa proposta aí para mudar um pouquinho o clima na aula de hoje, para o primeiro que me mandar com a melhor pontuação, tá bom? Aí, se essas coisas que eu expliquei aqui não tiver ficado entendido, manda para mim a dúvida lá. Fala assim, Lucas, eu estou tentando fazer, não estou entendendo. A partir das 19 horas eu estou à disposição dos senhores aqui para a gente ir fazendo a aula juntos, tá bom? Lembrando que a gente está, nesse momento aí, sem os encontros presenciais, mas estamos fazendo as aulas, tá? E reforço, inclusive, para o caso das demais disciplinas, se estiver tendo alguma dificuldade, pode acionar o professor, pode me acionar, que nós vamos fazer o possível para vencer esse momento maluco que nós estamos passando, assim, tendo aproveitado ele. Porque o que vai acontecer? Quem tiver ficado olhando o tempo passar, nesses dias aí, vai ficar para trás. Porque esse momento, Deus é maior, isso vai passar. Só que a vida não parou, né? Então, aqueles que se esmeraram e aproveitou o momento para ter um diferencial, vão conseguir sair na frente, tá certo? Então, só recapitulando, coisas para hoje. A proposta aí de fazer os exercícios, todos os exercícios do AVA da unidade 2, lembrando que isso eu não estou pontuando agora não, isso aí é para a gente treinar, porque a gente vai fazer na semana que vem. O desafio aqui do aplicativo, tá? Esse que eu mostrei aqui do torneamento de madeira, esse segundo. Então, o primeiro que me mandar com a melhor pontuação possível ganhou 100 pontos extras, fica brincadeira pra gente aí. E para todos que me enviarem até as 22 o print do desafio nota máxima com o simulado diagnóstico realizado, vai estar lá 100 pontos separados da minha avaliação de sala de aula. Beleza, pessoal? No mais, eu queria agradecer vocês por terem ficado aí escutando essa voz de pato rouco minha. E um abração para todos. Até a próxima aí. Fico à disposição durante o momento da aula. Beleza?